Olá, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast da Abrarec, um momento de diversos insights para discutir temas ligados à ouvidoria, relacionamento, CX, e é uma grande oportunidade de conversar hoje com o Nairo Vidal. Ele é diretor de operações de eficiência do Bradesco, foi responsável pela ouvidoria do Bradesco e também trabalhou de forma bastante profunda e conhecendo bastante o setor financeiro e canais de atendimento em diversas atividades, dentre elas na Febraban. O Nairo é um grande profissional, um baita profissional, além de tudo, um amigo, uma pessoa extremamente gentil, generosa, para compartilhar conhecimento, informação. Então, Nairo, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui na Abrarec. É um tempo curto, mas tenho certeza que todo mundo que nos ouvir, nos assistir, vai aprender bastante nessa conversa bastante curta. E, bom, só para a gente aquecer um pouquinho, né, os motores, eu queria passar para você a palavra e você falar um pouco da sua trajetória, né? Como que é a sua trajetória no Bradesco, a sua trajetória profissional, passando por diversas áreas, agências, ouvidoria, relação com clientes, transformou na era de hoje, na sua visão de ouvidor, na sua visão de profissional da área de relacionamento. Como que você enxerga hoje, né, o momento que nós estamos de relacionamento e os desafios que a gente tem? Então, vamos começar essa conversa aqui já te colocando um pouco na fogueira para você falar um pouquinho, né, de como você foi sendo construído como profissional e os desafios que a gente tem para enfrentar nesse mundo hoje assim, bastante complexo, num tema bastante importante para as empresas e para todas as pessoas. Nairo, obrigado, viu? Passo a bola para você agora. Obrigado, Vitor. Agradeço o convite. É um enorme prazer falar para a Abrarec, né? Sobre a Abrarec, que a Abrarec faz parte da minha história também. Falar contigo, que é um amigo já de longa data, já fizemos muitas coisas juntos na Abrarec, sempre pensando no consumidor, quais os melhores caminhos. Então, para mim, é uma honra ter essa oportunidade, é uma honra poder falar com todos vocês, passar a experiência que eu tive ao longo da minha vida profissional. Então, resumidamente, Vitor, eu entrei no Bradesco no dia 24 de setembro de 1987, no século passado. Já se vão mais de 38 anos, né? Sempre trabalhando no Bradesco, entrei como escriturário. Hoje eu estou como diretor de operações de eficiência, mas comecei na Agência Liberdade, lá no centro de São Paulo. Passei por diversos cargos. Ali foi o meu primeiro aprendizado, Vitor, direto com o público, né? Então, final da década de 80, início da década de 90, começando o Código de Defesa do Consumidor, todo esse movimento nascendo, e você está ali, como a gente fala, com a cara para o vento, com o cliente na sua frente, né? No balcão de atendimento, onde eu trabalhei, como gerente de conta, que eu trabalhei na agência. De agência, eu fui trabalhar numa diretoria regional, assessorei um diretor regional e também depois assessorei a diretoria executiva do Bradesco. Neste período todo, eu comecei a dar meus primeiros passos com liderança, aprendendo, estudando o tema, né? Eu sou graduado em administração de empresas, e tenho pós de administração financeira, MBA de Bank e por aí vai, mas a verdadeira escola ou aprendizado é na prática, Vitor. É você se propor a enfrentar, de fato, dia a dia com o trabalho. Para quem lida com o cliente, a primeira dica, eu vou dar algumas dicas aqui, tá, Vitor? A primeira dica que eu dou é que, pessoal, é fundamental gostar de pessoas. Para trabalhar com os canais de atendimento, ouvidoria, qualquer profissão que se relacione com alguém, você tem que gostar de pessoas. Se não gostar de pessoas, dá para trabalhar? Dá. Mas o trabalho não vai ser tão bom, você não vai se destacar tanto quanto gostar de pessoas. E gostar de pessoas é pessoas legais, pessoas bravas, pessoas que muitas vezes não são tão educadas como nós gostaríamos que fosse. Cada um tem a sua vida, tem o seu problema. Você representa uma empresa, você representa algum órgão público, por exemplo, e às vezes essas pessoas te enxergam com a placa da empresa, no meu caso, com a placa do Bradesco. E muitas vezes a ofensa não é para o Nairo, mas é algum desgosto com a empresa e descarrega em você, mas você gostando de pessoas, você usa empatia, se põe no lugar dela e procura fazer o melhor, né? Trabalhei em diversos segmentos
do banco, depois dessa passagem que eu comentei até agora, trabalhei no segmento corporate, que são as grandes empresas, pós-privatização de telefonia celular, etc. Depois eu trabalhei no segmento varejo aqui na Matriz, e todas essas áreas que eu acabei conhecendo muito bem, os caminhos do banco, o atendimento do banco em várias linhas, né? Grandes empresas, o varejo, o público em geral, foram me forjando, Vitor, para que eu fosse para a ouvidoria do Bradesco. Então, eu fui para a ouvidoria do Bradesco em 2012, fiquei lá por 12 anos, né? Cheguei como gerente departamental, último nível de gerência, e depois fui nomeado superintendente executivo e ouvidor, né? 3 anos depois, e em seguida diretor da ouvidoria, passando 12 anos à frente da ouvidoria do Bradesco. Passei também 8 anos, fui diretor setorial de ouvidorias e atendimento da Febraban, com os colegas de todos os bancos ali associados, uma comissão que agora passou a ser comitê muito forte, muito atuante, junto aos PROCONs, junto ao Banco Central, junto às entidades todas que apoiam. Tenho uma honra enorme de, desde que eu fui para a ouvidoria, conhecer a Abrarec. Eu sempre falo, né, Vitor? Quando eu comecei em 2012 a frequentar a Abrarec, as reuniões eram numa sala que tinha assim, uma mesa e 14, 15 cadeiras. Era né? isso Não tinha mesmo, mais que isso participando, você lembra, né? Hoje você vê a grandeza, hoje nós somos internacionais, né? Então, ao longo desse tempo, tudo veio evoluindo, né? As empresas vieram evoluindo, a Abrarec veio evoluindo, a Febraban veio evoluindo, a sociedade, o consumidor também vem evoluindo, né? Então, falando sobre ouvidoria, a minha experiência aqui no setor financeiro, eu diria que as ouvidorias dos bancos, por ter uma legislação do regulador, do Banco Central, desde 2007, a ouvidoria do Bradesco, por exemplo, foi fundada em maio de 2005, 2 anos antes da obrigatoriedade, né? Então, você ter um regulador de determinado setor que exige que se tenha ouvidoria, obrigatoriamente você tem que fazer um trabalho bem feito. Querendo ou não, você vai ter que fazer um trabalho bem feito, porque isto será exigido e cobrado de você. Mas, a partir do momento que os bancos perceberam que cuidar do cliente, dar uma atenção para o cliente, dar até um não como resposta mais fundamentado, você fideliza esse cliente com vocês, com a gente, as estruturas das ouvidorias do banco, né, dos grandes bancos em termos de ativo, dos bancos médios ou dos bancos de nicho, acaba se tornando algo que é visto com uma lupa muito grande pelo conselho de administração desses bancos. E quando você tem o conselho de administração apoiando, e as ouvidorias reportam com frequência, no mínimo uma vez por semestre, para o conselho de administração, o Bradesco tem uma frequência maior, né? Outros bancos também têm uma frequência maior, respondem normalmente para o CEO, para o presidente dos bancos, e isso dá uma relevância, uma força, Vitor, muito grande para nós. Né? As ouvidorias... Nairo, deixa eu pegar o gancho no que você falou, né? Só para aproveitar aqui. Pegando esse cenário da importância que a ouvidoria tem, né? Você considera ela importante para decisões estratégicas de negócio? E tem uma questão que você falou que é importante, toda a sua experiência, né, em todas as áreas que você passou da empresa, do corporate, etc. Você acha que isso é fundamental? Ou isso te tornou um profissional mais qualificado? Por que eu pergunto isso? Né? Até indo para esse nosso bate-papo. É importante para quem está na posição de ouvidor gostar de pessoas, né? Conhecer de atendimento, mas a pergunta para você é tão importante quanto esses dois requisitos também conhecer os negócios da empresa? Totalmente, Vitor. Totalmente. É fundamental que você conheça os negócios e passe a conhecer os processos por trás dos negócios. Que normalmente o conflito com o consumidor não está exatamente no produto. Pode estar no processo de venda daquele produto, no processo de criação daquele produto, para que perfil aquele produto se destina, né? Se a força de venda
dos bancos, do modo geral, do Bradesco, de qualquer empresa, está, de fato, vendendo o produto que o cliente necessita, né, que o nosso consumidor necessita, e para o ouvidor ter este papel de ninguém querer falar alguma coisa que não seja exatamente a realidade, ele tem que conhecer. Ele tem que estar presente. Se ele tiver a chance, como eu tive, de passar por essas áreas, tem duas vantagens, né? A primeira, você passa a conhecer os processos, você passa a conhecer os negócios e você passa a conhecer as pessoas dos negócios. E é fundamental, que eu sempre falei, né? O ouvidor é o ouvidor para os clientes. Internamente tem que ser o falador. Então tem que ser aquele profissional que é chato mesmo, né? Mas é chato com argumento, não é ranzinza. É diferente, né? O Nair é ranzinza, né? Ok, perguntar para minha esposa, pode ser que ela fale ele é mesmo, né? Mas não é aquela história, ser duro com o problema e gentil com as pessoas, não é isso? É isso aí. Você falou tudo. Este é o esquema. Você mostra argumentos, né? Então é muito importante que a ouvidoria tenha uma base de dados muito bem estruturada, né? Que tenha BI para isso, que tenha inteligência artificial por trás desses dados para te trazer exatamente o que está acontecendo naquele momento para você ser, de fato, o porta-voz dos nossos clientes, dos nossos consumidores internamente. Então, sim, é fundamental conhecer as empresas. Os bancos, com o tempo, você consegue fazer isso. Talvez empresas de portes médio ou menor, você consiga, numa velocidade maior, formar essas pessoas. Mas é necessário que mesmo, óbvio, você não vai conhecer a fundo tudo, você não precisa ser um especialista. Você pode ser um generalista, mas você tem que, se você não sabe, você tem que saber quem sabe, ir atrás dele e ter a humildade de sentar e falar, Vitor, me explica como que é a sua área, me explica como são os processos aqui. Tem que ter humildade para conhecer, para depois você poder cobrar com números, com a voz do cliente, né? Isso é fundamental também. Ô, Nair, me diz uma coisa, assim, só algumas coisas que foram me passando pela cabeça, né? Que você vem de uma estrutura, você falou, né? São 38 anos de Bradesco, né? E o Bradesco, ele tem essa cultura, né? De formar as pessoas desde a base, etc. E Sim. Nem todas as empresas, nem todas as corporações têm essa característica do Bradesco. Então, quem olha de fora, né? Fala assim, olha, realmente, né? Quem tem, ou boa parte de quem tem posições de liderança no Bradesco veio, né, crescendo dentro da instituição e tem essa grande vantagem de conhecer as pessoas, os processos. E a gente tem determinadas situações, não, a pessoa está chegando numa empresa agora, um ouvidor novo, não tem esse histórico na empresa, não tem essas pessoas. Então, eu acho, né, pelo que eu entendi, isso também é um desafio para ele passar por esse processo. Mas você falou um negócio importante, né? O Bradesco começou a ter ouvidoria antes de ser obrigatória. E aí minha pergunta para você né, tentando olhar para diversos cenários, né? A gente tem empresas reguladas que têm ouvidoria por obrigação, legal, e a gente tem empresas não reguladas onde muitas têm ouvidoria sem ter obrigação, né? E aí esse é o ponto, né? Quando a empresa tem ouvidoria antes mesmo de ser obrigatória, o que isso demonstra para você? É um maior cuidado com o cliente, enxergar essa importância da ouvidoria na gestão de problemas. O que revela isso? Porque essa sua fala pode ser um grande estímulo para várias empresas e para vários negócios que não têm obrigação de ter uma ouvidoria e pode olhar e falar assim, putz, se o Bradesco criou uma ouvidoria antes de ser obrigatório, poxa, o negócio deve ser bom, né? O negócio deve banqueiro não rasga dinheiro, Vitor. Exatamente, deve entregar algum resultado, né? É por aí, né? Você acha que a ouvidoria traz essa importância para os negócios? Excelente pergunta, excelente ponto. Na minha visão, na minha opinião, uma empresa que não é obrigada a ter ouvidoria e passa a tê-la e cria ouvidoria, mostra primeiro uma maturidade muito grande e um respeito muito grande com o seu consumidor, com o seu cliente. Por quê? A ouvidoria, Vitor, na realidade, isso é um chavão antigo, mas é fato. É uma consultoria que as empresas têm. Nenhuma consultoria vai ter um diagnóstico tão bom de como está
o serviço da empresa, seja o ramo que for, vendas, o que quiser, senão a ouvidoria que de fato está ali, de novo, cara para o vento com o consumidor. Sentindo de fato, pode ser pelo 0800, pelo canal que a ouvidoria atender, pelo site, pelo app, pelo WhatsApp, não importa. O cliente, quando aciona a ouvidoria, ele está com um problema sério, senão ele teria resolvido talvez no passo antes, né, no saque, por exemplo. Então, o saque não resolveu, ele vai já assim, é o pedido de socorro do consumidor para a empresa. Então, uma empresa que se propõe a ter uma ouvidoria sem a obrigação de tê-la, de fato, está muito preocupada com o cliente e sabe que essa ouvidoria vai trazer insumos para ela retroalimentar a máquina e melhorar a prestação de serviço, melhorar o produto. Só vai saber se um produto realmente está funcionando bem pelo nível de reclamação que tem dele, porque cada cliente, cada consumidor tem um perfil diferente, persona diferente, como a turma gosta de falar, e tem experiências diferentes com o mesmo produto, com o mesmo serviço. De repente, eu gostei muito de um determinado produto ou serviço, para você, Vitor, não agradou, porque você tem um outro perfil. E a empresa precisa vender para o Nair e vender para o Vitor, por exemplo. Então, o que o Vitor falou? Me dá um insight e, de repente, eu faço um outro produto, mas com cara de Vitor, porque eu tenho um mercado Vitor para atingir, que eu vou acabar não atingindo, vou atingir só o mercado Nairo. E eu preciso gerar resultado, preciso, né, gerar lucro. Temos empresas com acionistas, etc., tem que dar retorno para todo mundo. Então, eu sinto um enorme comprometimento com o consumidor, esse tipo de empresa, Vitor. Legal. Nara, mas eu queria explorar agora, você tem o chapéu da Diretoria de Operações e Eficiência, que é um desafio, né? Que é um pouco o que você falou. É gerar resultado para todo mundo, né? Para o acionista, para o consumidor, né? Para todos. Como que você acha que essa questão de operações se conecta com a experiência do cliente? Como que você conecta esse ponto e vai conciliar operações eficientes com atendimento e qualidade no atendimento? Esse é um ponto, e como a gente tem um tempo curto aqui nesse bate-papo, eu já vou trazer dois aqui, né? Já vou colocar dois para você de uma vez, que é o tema do digital e do humano. Né? A gente vê essa pressão para o atendimento digital por uma questão de eficiência, mas também tem uma questão de perfil, né, de clientes, e eu acho que, né, todas as empresas hoje vivem esses choques geracionais, né, você tem cliente no Bradesco da primeira conta e você tem clientes que têm 40, 50 anos de conta no Bradesco. Então, fala um pouco assim, como que você vê que o tema de operações se conecta com o atendimento e esse desafio do digital e do humano? Muito bom. Para nós aqui no Bradesco, de 2 anos para cá, quando o nosso CEO, Marcelo Noronha, assumiu no final de 23, ele propôs um plano de transformação do Bradesco. Isso é público, né? Na divulgação do balanço do banco, ele sempre comenta, né? Então, de 24 para cá, foi quando eu vim, né, ser o diretor de operações de eficiência. Nós começamos um movimento muito grande, Vitor, não de cortar custo. Né? Se fala em eficiência, você fala assim, então vamos lá, vamos cortar custo. Não, essa receita, hoje, 2024, ano passado para cá, não é mais assim. É você pensar em operações e eficiência, é melhorar os nossos processos internos, aí usar, sim, inteligência artificial, agentes de IA, etc., para os processos internos da organização, especificamente de operação, né, de back-office, e também a eficiência entra nos nossos canais de call center, por exemplo. Então, a forma de o contrato de call center com as empresas que prestam serviço para o Bradesco, onde eu consiga ter uma ótima qualidade para os clientes, eu meço isso por NPS, das nossas de atendimento, do saque, etc., né, para garantir essa qualidade, mas de que forma eu consigo ter um contrato eficiente, onde, de fato, a empresa prestadora de serviço, obviamente, tenha o resultado dela, né? E o Bradesco também seja algo aceitável. Às vezes não é questão de reduzir o valor que se paga, mas é melhorar como você vai gastar esse dinheiro. Mais um ponto, Vitor,
fundamental para nós aqui no Bradesco é jamais perder a qualidade. Pelo contrário, todo o nosso processo de operações de eficiência que a gente está revendo, né, e já foram, para você ter ideia, mais de 120 iniciativas, no modo geral, que algumas entregues, algum em andamento, outras que vão são, é um plano de 5 anos, né? Nunca perde de foco, o principal indicador é o NPS. Então, é sempre buscando uma qualidade maior. Né? É fácil, é simples? Não. Assim como na ouvidoria se acaba encontrando resistência das áreas gestoras em ter que mudar alguma coisa, porque tem que investir, tem que colocar dinheiro para melhorar o produto, né? Quando você fala em operações de eficiência também, você tem... Mas aí a experiência de ouvidor que você teve, que eu tive, né, pelo tempo que eu tive aqui no banco, credencia para você saber negociar, porque o ouvidor acaba sendo também um grande negociador. Né? Então, quem gosta de pessoas, gosta de negociar, quer conhecer a empresa como um todo, vai ser ouvidor. Vai se dar muito bem como ouvidor. Fica uma outra dica aí. E isso me ajuda agora, né, com toda a experiência que eu tenho. Muitas pessoas novas chegaram no Bradesco, nós trouxemos muita gente de mercado, a gente continua com o processo de formação, mas foi necessário para a transformação trazer pessoas de mercado, e não só mercado financeiro, de várias áreas, vários setores vieram para o Bradesco. Então, essa integração como um todo tem sido muito benéfico para nós. Legal. Agora, falando de tecnologia e humano. Eu, desde sempre, e eu não mudo meu discurso, já falei em vários painéis da Abrarex, já deve ter ouvido isso, Vitor, eu não abro mão do atendimento humano. Em ouvidoria, é inegociável. Você tem que ter e não pode jamais acabar. Banco é obrigatório a ter. Né? Eu acho isso ótimo. Mas tem que ter no 0800. O consumidor, quando procura uma ouvidoria, na sua maioria, pode ser aquela pessoa que tem 1 ano de conta ou alguém que tem 50 anos de conta. Muitas vezes você quer falar com alguém. Chega uma hora que você não aguenta mais bot, você não aguenta mais inteligência artificial, quero ser ouvido, pelo amor de Deus. É o grito de socorro, né? Então, você tem que ter, tanto no saque quanto na ouvidoria, tem que ter minimamente um 0800 estruturado para atender essas demandas. Para quem quiser falar com o humano, está ali disponível. Óbvio que vários assuntos, né, eu pensando enquanto consumidor, eu resolvo através dos bots. Pode ser no WhatsApp, nós temos o case da Bia aqui no Bradesco, a Bia resolve muita coisa, e na Bia, na segunda, terceira tentativa que a Bia não conseguiu atender a necessidade do cliente, o humano assume por trás, né? Acaba sendo... não fica perceptível para os consumidores, para os clientes, mas aí sim entra um humano e fala, opa, vamos dar atenção aqui para o Nairo, atenção para o Vitor. Então, você tem que ter, sim, né? Tem que ter tecnologia. O mundo evolui, a tecnologia evolui, a gente tem que usar a tecnologia, novas gerações gostam de tecnologia. Então, quem quer fazer pelo app, não só no sistema financeiro, mas de qualquer empresa ali, se autosservir, etc., reclamar, mandar o WhatsApp, ótimo. Eu acho que o modelo ideal é você investir, sim, em inteligência artificial, em novas tecnologias, né? A gente pega o que evoluiu nos 5, 10 anos para cá, em termos de tecnologia. Imagina daqui 5, 10 anos, né, Vitor? Onde nós estaremos. Isso vai acontecer. Isso vai ajudar até a melhorar o atendimento humano, né, Naro? Assim, deixar o atendente com informações mais estruturadas, organizadas, né, do próprio cliente do problema, né? Acho que isso vai realmente ajudar. Você tem um 0800 na ouvidoria, por exemplo, né? Então, sou um atendente de ouvidoria, o Vitor me liga, fala o que está trazendo a reclamação dele. Você tem um assistente aqui, ó, de IA, ouvindo o que o Vitor está falando, falou, opa, isso aqui, deixa eu buscar qual a melhor solução, e traz aqui para o Nairo. Tá. E eu, Nairo, com você... Vai ganho, né? Vejo se de fato esta solução te atende. Se essa solução te atender, Vitor, não tem mais essa história, te respondo amanhã, te respondo daqui 2, 3 dias, vou precisar pesquisar. Em termos de regulação, nós temos 10 dias úteis para responder no 0800 ouvidoria. Quem aguenta 2 semanas para esperar uma resposta? Ninguém aguenta. Não, né? Ninguém aguenta. Eu quero resposta na hora. Na hora. Então, a gente tem que usar, e a gente está fazendo isso, as grandes empresas estão fazendo isso,
usar a inteligência artificial, os agentes de IA, robô, o nome que quiser dar, para agilizar a resposta do humano, para trazer, de fato, argumentos e pesquisas que o cliente saia satisfeito. Mesmo, de novo, né, isso é outro mantra que eu sempre falo, o não também é uma resposta. O cliente sempre tem razão. Não, às vezes o cliente não tem razão. Qual que é o segredo? O cliente tem que entender o porquê ele não tem razão. Ele tem que sair convencido. É o mais difícil. Eu estou aqui com você, eu resolvo o seu problema, eu sou maravilhoso, você vai adorar o Bradesco, vai elogiar a ouvidoria do Bradesco. A hora que eu ver, o Vitor não tem razão em reclamar disso daqui. Então, simplesmente, o fato de como eu te dou essa resposta é que vai fazer a diferença na sua satisfação com o Bradesco, com qualquer empresa, né? Então, acho que o equilíbrio entre humano e tecnologia é o que vai diferenciar as empresas cada vez mais nos próximos anos. Legal, Nairo. Nairo, você trouxe um tema que ia ser uma pergunta que eu ia te fazer, né, que é o tema dos indicadores. Você falou do NPS, né, como indicador importante, fundamental. Além do NPS, algum outro indicador, alguma outra análise que você acha fundamental analisar, compreender, enfim, o que você analisa, né, internamente? Quais são os indicadores que você acha relevante para que seja analisado na ouvidoria, no atendimento? Olha, o NPS, né, eu diria que é o principal que acaba desaguando tudo lá. Mas você tem que ter também um painel com outros indicadores que te suportam a tomar decisões para melhorar o atendimento e, consequentemente, o NPS, né? Então, por exemplo, SLA, você tem que ter um controle muito grande de SLA. Pode ser SLA do tempo que o nosso atendente fica com o consumidor na linha, o SLA que uma determinada área demora para dar uma resposta, seja para a ouvidoria, para qualquer canal de atendimento, e isso não tem que ser o quanto antes, aí de novo a tecnologia pode ajudar nisso, né? Você tem indicadores, por exemplo, de clientes ou consumidores que ligam para as empresas e desistem, né, de esperar para ser atendido, né? Então, você tem também outliers, né? Você tem que ter um painel de reclamação especificamente, isso vale para centrais de atendimento, para saque, para ouvidoria, né? Para qualquer tipo de atendimento, as reclamações que estão entrando agora. Do nada começa a ter uma reclamação de determinado, vou falar aqui, qualquer coisa, cartão de crédito, problema X, começa a ligar nas centrais, começa a bater na ouvidoria, começa a bater no saque, rede social, fala, opa, já começa a entender os problemas, né? Eu diria que esse, assim como o NPS, você ter como identificar outliers, identificar esses problemas que saem ali da linha normal de atendimento, é fundamental para você tomar decisão. Para você imediatamente, normalmente os grandes bancos, as grandes empresas fazem isso, quando identifica esse outlier, nem que seja de forma virtual, monta uma sala de guerra para entender rápido. Você tem que ter ali as pessoas, acho que isso faz parte de indicadores, é o que gera, né? O indicador gera de ação, né? Você tem que ter as pessoas já pré-definidas, que a hora que acender ali a luz, deixou de ser verde, foi para o amarelo, não espera ficar vermelho, não. Corre e tenta solucionar duas coisas, o problema e que devolutiva você vai dar para esses clientes. Então, o problema é cartão de crédito. Identifiquei. Poxa, a solução é essa. Já aviso os clientes, já disparo para todas as centrais, olha, para este problema está acontecendo isso e a resposta é essa. Para que o cliente saiba e fale, então tá bom, então eu sei que o banco já identificou e está tomando as providências e assim deixá-lo mais satisfeito com o atendimento. Legal. Nairo, a gente está chegando no final da nossa conversa. Muito rápido, hein, Vitor? Precisa marcar outras depois. Não, a ideia é essa. A ideia é a gente acabar e deixar aquele gostinho de quero mais, né? Mas, olha, as duas perguntas finais aqui para a gente encerrar nosso bate-papo e ficar com esse gostinho de quero mais. A primeira pergunta é sobre tendências, né? O que você enxerga de tendências em gestão, seja em cultura organizacional, para o setor de ouvidoria e atendimento. E a segunda pergunta, né, que de alguma forma está integrada, é que conselho que você dá para os líderes, profissionais de ouvidoria e atendimento
para essas tendências e para esses desafios, né? Principalmente para aqueles que querem ascender na carreira, evoluir e aprender cada vez mais. Então, fala um pouquinho nesse final de tendências e conselhos aí para quem está nessa área. Muito bom. Bom, a tendência, eu diria que é este modelo híbrido, né? Você ter a tecnologia apoiando o humano que está prestando serviço, apoiando o humano que está sendo servido, né? Os consumidores. Eu acho que essa é uma tendência que vai cada vez mais fazer parte disso, mas é fundamental ter a atenção de que a tecnologia não vai substituir o humano. Mesmo porque quem treina a inteligência artificial é o humano, né? A inteligência artificial nasce como nós nascemos, sem conhecimento nenhum. Então, o ser humano que leva a inteligência artificial a ter o conhecimento que ela tem. Então, a tendência é que cada vez mais este modelo evolua, né? Mas tem que evoluir como tudo tem evoluído quando se fala em ouvidoria e atendimento ao cliente. Tem que evoluir com ética, tem que evoluir com respeito ao cidadão, com respeito ao consumidor, né? Com muita empatia, para que todos ganhem. Quanto mais efetivo e mais rápido for a resposta, mais, de fato, uma resposta consistente que cada perfil de consumidor tem, porque não só no sistema financeiro, mas no nosso país, né? O Brasil é um país muito grande, é continental, então, às vezes, você fala de tecnologia de internet, mas no estado de São Paulo tem postos que você não acessa a internet, o sinal é ruim. Né? Estou falando de um grande centro, um grande estado. Né? Na região Nordeste, no Norte, é a mesma coisa, tem regiões que funcionam muito bem, outras não. Então, não está ligado à região do país, não. Nosso país é muito grande e a gente tem que pensar nisso tudo. Não dá para você atender todo mundo do mesmo jeito. Aí a tecnologia pode nos ajudar. De que forma que eu faço isso? Qual a melhor maneira de eu poder atender os nossos consumidores, no nosso caso aqui no Brasil, né? Legal. Eu acho que essa é uma tendência que tem. Legal. Agora, como conselho para quem está em ouvidoria ou quer trabalhar com atendimento, com ouvidoria, não importa a área que esteja, mas tenha esse desejo, né? Eu acho importante primeiro fazer, independente de trabalhar com atendimento na ouvidoria ou não, os cursos de certificação de ouvidoria. Né? Então, tem várias entidades, tem a BO, né? Tem a Febrabank para bancos, né? A gente na Abrarec discute muito isso. Eu acho que é uma cultura importante que você vê ali detalhes de Código de Defesa do Consumidor, tem várias dicas, né? Os nossos colegas profissionais que ministram esses cursos são, sim, pessoas fantásticas, de uma experiência que quem puder aproveite a experiência dos nossos colegas, das nossas colegas, que vale muito a pena. Mas, principalmente, é importante ter resiliência. Né? Como é que você está há 38 anos no Bradesco e hoje é diretor de operações e eficiência e foi diretor da ouvidoria há muito tempo? É resiliência. É você saber que cada dia é dia. É saber que todo dia você vai engolir o sapo. Eu falo muito isso, viu, Vitor? O que muda é o tamanho do sapo. Tem dias que é um sapinho pequeno, você vai e engole. Hoje o dia foi bom, engoliu o sapo de primeira. Tem dias que é um sapo grande que você passa a semana inteira mastigando para engolir esse sapo. Mas é importante engolir o sapo com propriedade. Engolir o sapo com ação. Engolir esse sapo, então tá bom. O que eu, enquanto profissional de atendimento, profissional de ouvidoria, devo fazer para que tenha cada vez menos sapos? Né? Que a gente possa construir relações internamente nas empresas, que é o dia a dia, poder ser o chato, mas com argumento, né? Mostrar, não precisa brigar, não precisa chegar, Vitor, sua área aqui, as reclamações, não precisa de briga. Chegar como o ouvidor deve ser equilibrado. E olha, Vitor, sua área está com este por aqui, ó, não é o Nairo que está falando. Tem aqui o nome, telefone, endereço, CPF dos clientes que estão falando. Vamos resolver? E não é a ouvidoria ficar apontando, a ouvidoria tem que ir junto resolver. Né? Os nossos profissionais de atendimento têm como conselho fazer parte da solução, não ficar só apontando. Sim. Olha, Vitor, por experiência em outra área aqui da minha empresa, do banco, a gente fez algo assim que acho que pode dar certo aqui, se a gente fizer assim, assim, assado. Então, tem que pensar em soluções também e não simplesmente deixar para a área gestora
resolver essas coisas. Tá? Acho que, em linhas gerais, seriam esses pontos. Né? E exercer empatia. A empatia é fundamental também para a área de atendimento. Você falou da resiliência, é uma coisa importante, né? Minha avó falecida, ela falava, olha, às vezes você precisa comer um saco de sal juntos, né? Você não consegue de uma vez, né? Você vai vai ter que ir aos poucos, né? Mas, Nayara, foi muito legal essa conversa, foi um privilégio mesmo, né, conversar com você, aprender com sua experiência, né? Eu insisto, né? Você é sempre uma pessoa muito generosa em compartilhar conhecimento. Todas as vezes que a gente conversa, você tem uma grande disponibilidade, uma alegria em compartilhar aquilo que você aprendeu com muito esforço ao longo desses anos todos, e é um privilégio para todo mundo poder ouvir e aprender com você. Então, agradeço o meu nome, em nome da Abrarec, essa conversa, ela acaba com desejo, um gostinho de quero mais, né? E é isso, né? A vida em associação é poder ter a oportunidade de poder aprender com várias pessoas, com vários perfis diferentes, com várias experiências diferentes. E aqui foi mais uma dessa oportunidade onde a gente aprendeu bastante com você, bastante com a sua experiência. Então fica aqui meu muito obrigado e já fica o convite aqui para um próximo, né? Para uma próxima conversa, para um próximo bate-papo, para a gente acabar um pouco esse tema aí do atendimento, da ouvidoria e de toda essa experiência em como fazer o consumidor ser bem atendido e a empresa ter resultado ao mesmo tempo. Obrigado, viu, Nário? Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. Obrigado, é um prazer participar da Abrarec. E vai aqui um conselho para todas as empresas: façam parte da Abrarec, sejam associados da Abrarec. Isso traz muita experiência da Abrarec para todos os funcionários das empresas. E parabéns, Vitor, estou à disposição. Obrigado pelo convite, viu? Um forte abraço. Obrigado, Naira. Obrigado.